Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gabriel e hoje nós iremos falar sobre o resumo do projeto de conclusão de curso. O resumo é uma das últimas coisas que vocês vão fazer no projeto de conclusão. Por quê? Porque nós iremos ver que nesse resumo tem que ter o trabalho todinho de vocês através de frases curtas, que vai ficar aí justamente no resumo. Então o que é esse resumo? De acordo com a ABNT, ela é uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, fornecendo uma visão clara e rápida do conteúdo e das conclusões do trabalho. Então, de acordo com a ABNT, a gente vai colocar de forma concisa, de forma curta, os pontos que são mais relevantes do trabalho. Então, eu não vou citar coisas que não é importante, certo? Ou que não tenha tanta relevância. Além disso, eu tenho que fornecer uma visão clara e rápida do conteúdo do trabalho e também das conclusões. Ou seja, no resumo, ele vai conter todos os tópicos do trabalho de vocês. Então costumo sempre comparar o resumo como uma porta de entrada. A partir da porta de uma casa, você sabe se você vai entrar ou se você não vai entrar. É a mesma coisa que do trabalho de vocês. Através do resumo, eu sei se o trabalho está bem escrito ou eu sei que o trabalho está mal escrito. A maioria dos leitores vão ler apenas o resumo de vocês. Através do resumo, ele sabe distinguir a qualidade do trabalho. Então, o resumo, ele exige mais cuidado quando vocês vão redigi-lo, porque ele tem que estar bem escrito. Então ele tem que ser uma apresentação concisa e objetiva dos pontos mais relevantes, no qual tem que conter esses 5 itens que estão elencados aí para vocês, que é qual? Introdução, metodologia, resultados, discussão e as conclusões. Então, o que vai ter na introdução? Na introdução, você vai mostrar a relevância do estudo e os objetivos do trabalho. Como é uma apresentação concisa, a gente tem que definir por frases curtas. Então, sempre existe, não é que existe a quantidade engessada de frases, mas sempre é bom a gente aumentar à medida que a gente está descendo aí, ó. Então, introdução, metodologia. Então, metodologia tem que ter um pouco mais de frase do que a introdução. Você não pode fazer só um resumo contendo apenas introdução ou contendo apenas introdução e metodologia. Tem que ter todos os itens, no qual, à medida que você desce aí nos itens, você vai ter que redigir mais frases ou tem que estar mais bem escrito. Então na introdução, a gente estipula em torno de umas 2 ou 3 frases mais ou menos curtas para você redigir sua introdução e que a introdução junto com os objetivos vai estar bem escrito. A metodologia vocês vão elencar, vão colocar apenas os elementos essenciais do método de pesquisa. Vocês não vão descrever a metodologia por inteiro. Para vocês descrever a metodologia por inteiro, tem a parte da metodologia, certo? Então a gente fala aí que a metodologia tem também em torno de 2 até 4 frases, mais ou menos. Depende muito do trabalho científico que está sendo feito. Lembrando que essas quantidades de frases, elas não precisam ser seguidas à risca. É só uma dica. Lógico que dependendo do estudo, eu tenho que colocar mais detalhes na metodologia, certo? Ou justificar melhor o trabalho, que eu vou justificar lá na introdução, beleza? Depois o outro item é os resultados. Vocês vão colocar todos os resultados? Não, vocês vão colocar apenas os principais resultados. E a partir desses resultados, vocês vão discutir. Quantas frases, Gabriel? Em torno aí de umas 4 a 6 frases, 4 a 5 frases mais ou menos, é suficiente para você fazer um resultado e discussão na parte de resumo bem escrito. E a conclusão é a parte mais curta. Então, você vai mostrar qual é a contribuição do estudo e quais são os limites, até onde que vocês pesquisaram.
até qual é o limite do trabalho. Então, é em torno de 1 a 2 frases, beleza? Lembrando que essa quantidade não precisa ser fixa, não precisa seguir à risca. Só que o resumo, ele sempre contém uma quantidade fixa de palavras. Ele sempre tem que conter entre 100 a 250 palavras. Eu não posso ultrapassar essa quantidade e eu não posso colocar quantidade inferior de palavra. Significa que eu tenho que contar palavra por palavra? Não. Vocês vão selecionar lá no Word e o próprio Word, na ferramenta dele, lá embaixo, do lado esquerdo, ele vai dar a quantidade de palavras. Mais à frente eu mostro como que faz isso. Então sempre o resumo ele é redigido em parágrafo único, no qual contém frases curtas e objetivas. Então eu vou escrever e já vou colocar um ponto. Vou escrever novamente e já vou colocar outro ponto. São frases curtas. Não é coisa longa de 5, 6 linhas cada frase. É coisa bem curtinha, de 2, 3 linhas no máximo para cada frase. E no resumo também ele deve conter, no final do resumo, o item chamado palavras-chave. Esse item palavras-chave, vocês vão colocar em torno de 3 a 5 palavras, que são palavras que representem o trabalho de vocês. O que sugiro é que não coloque palavras que estejam no título do trabalho de vocês. Sempre a gente recomenda-se colocar palavras mais abrangentes. Remoção de, por exemplo, o trabalho meu é remoção de azul de metileno. Em vez de eu colocar azul de metileno lá nas palavras-chave, eu vou colocar corante, remoção de corante. Que é uma coisa mais ampla. Se não tiver como, vocês podem colocar palavras do título, mas não é indicado, beleza? Então, no resumo, ele sempre também é legal você fazer um resumo primeiro numa folha de caderno, no qual você vai ter que colocar os seguintes pontos que estão colocados aí, Do que se trata seu trabalho, você tem que escrever. Que é lá na introdução. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Por que o seu trabalho é importante? Que seria a justificativa. O que foi feito para produzir o seu trabalho? Que seria a metodologia. Quais foram os seus resultados mais significantes? Seriam os resultados. E quais os avanços que seu trabalho teve ou até onde o seu trabalho chegou? Que seriam as conclusões. Então, esses itens, eles têm que ser respondidos no resumo de vocês. Então, sempre é bom a gente falar o que não pode conter no resumo. O que não pode conter no resumo? O resumo ele não pode conter frases longas, então sempre vai priorizar frases curtas. Ele não pode conter definições, as definições vocês deixam lá para a introdução. Na verdade, nem na introdução não é tão bom colocar definição. Deixa lá para a fundamentação teórica. Não pode ter gráficos, não pode ter tabelas, não pode ter quadros ou equações. Isso daí vocês vão deixar também para ao longo do texto. Achismo de jeito nenhum. Eu acho que eu consegui remover o azul de metileno. Quem acha, não acha nada, certo? Você tem que ter o resultado. Foi removido azul de metileno com tal porcentagem. Então, sempre evitar achismo. Não coloque essa palavra acho. Muda essa palavra acho para penso, alguma coisa sinônima de achar. Evitar gerúndios, que a gente tinha falado nas nossas aulas, e evitar a norma coloquial. O que é isso, Gabriel? Evitar palavras que não estão na norma culta. Então eu vou falar você, por exemplo, lá no texto? Não, eu vou mudar essa palavra para ser uma norma culta. O trabalho inteiro, não apenas no resumo. Também no resumo não pode ter citações de outros trabalhos. E sempre a gente tem que evitar palavras repetitivas, assim como é ao longo do texto. Também não posso explicar passo a passo a metodologia. Lembrando que as citações vocês vão deixar lá para as outras etapas. O resumo ele é redigido com as suas palavras, assim como com as suas palavras.
os agradecimentos, é o resumo e é as conclusões. Isso você fala com as suas palavras. A metodologia e os resultados de discussões é com as suas palavras também, só que vocês têm que citar. Já nos agradecimentos, no resumo e nas conclusões, vocês não citam ninguém, assim como nos objetivos, beleza? São com as suas palavras, beleza? Então a nossa aula de hoje era isso daí. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixem aí nos comentários. Abração e tô com saudade de vocês, hein? Até